Vocês me ouvem? Sim. Tava aparecendo mutado aqui. Para de estranho. Vamos lá, boa noite. Nosso estudo 82, finalmente aí, depois de quase 2 semanas, de volta ao meu lar. Muita coisa aconteceu nessas 2 semanas. Muita coisa legal, muita coisa chata, né? Mais coisas legais do que coisas chatas, graças a Deus. Então, já peço para você deixar o seu like do vídeo antes que a gente esqueça de fazer esse pedido aí. Não que faça alguma diferença, tá? Sendo bem sincero, porque faltam muitas mil horas e muitos milhões de visualizações para esse canal ser monetizado. Bom, eu queria falar sobre algumas coisas. Provavelmente eu vou esquecer, tá? A primeira que eu vou falar eu tenho vivido algumas situações dentro da arbitragem, e aí é um relato pessoal, né? Porque tem algumas coisas que às vezes eu não consigo mensurar muito bem, porque eu vivo comigo todo dia, né? E aí tem vezes que eu não sei, por exemplo, o tamanho da minha representação em algumas situações, em que até situações que no meu ponto de vista eu não fiz nada, é tipo, porra, o coin, porra, o coin, porra, o coin. Mas, gente, eu não fiz nada, sabe? Eu expressei as minhas opiniões cotidianas, sabe? E aí, uma pessoa falou para mim, cara, às vezes você não sabe que às vezes você tem algum tipo de influência sobre essas pessoas que estão no estudo ou estão assistindo o vídeo, e as tuas ações, elas representam alguma coisa para as pessoas, né? E eu fiquei um pouco reflexivo em relação a isso e eu comecei a pensar um pouco mais nas coisas que eu faço também, tá? Então, é uma coisa bem autocrítica também. Também não acho que tudo é a catástrofe do mundo que se pinta, né? Não, tem coisa que eu não concordo também. E às vezes eu fico meio, tô cansado de debater algumas coisas que para mim não fazem sentido. Uma coisa que eu aprendi convivendo com higiene pessoa é que existem brigas que a gente pode comprar e brigas que a gente não pode comprar, e brigas que a gente tem que comprar e brigas que a gente não tem que comprar. Por fim, desse Sermão na Montanha, hoje um Sermão na Montanha acho que um pouco mais curto, eu queria falar sobre fazer o certo, tá? Eu tenho total ciência de que eu não sei tudo, tá? Eu acho que o meu grande boom foi na pandemia, quando eu estava desempregado, Marcos, a gente fazia 3 sessões de estudo por dia, virando noite estudando vídeo, lendo livro de regras e tal. E entendo que isso é um privilégio que poucas pessoas puderam ter nesse tempo da pandemia, né? De poder estar desempregado, ter ficado tranquilo e tal. Tranquilo em tese, né? De ter a condição de estudar, né? E que isso me coloca em algumas situações que pô, às vezes alguém me pergunta alguma coisa e eu respondo com tranquilidade, ou uma coisa que na minha cabeça é muito simples. E de um tempo para cá, cara, começou a rolar algumas situações em que o certo, né, o que está escrito no manual de mecânica, passou a ser uma coisa do tipo, pô, um absurdo, né? Passou a ser um absurdo. E por que eu digo isso? Como eu, na minha concepção, eu sei bastante, mas não sei tudo, Felipe Ferreira me fez uma pergunta sobre flag desconsiderada, eu dei a opinião que veio na minha cabeça, ele me trouxe uma outra informação, eu falei, porra, aprendi mais uma coisa, tá? Só que às vezes, eu vejo uma grande resistência na nossa comunidade em dar um passo à frente, sobre, por exemplo, olha, no manual de mecânica está escrito que esta caneta é vermelha. No manual de mecânica, se você abrir o manual de mecânica, está escrito que esta caneta é vermelha.
E aí, acontece alguma coisa que alguém fala assim, Coin, eu respeito demais a sua opinião, mas aqui em Repimboca da Parafuseta, primeiro que isso nem é uma caneta, nós chamamos de coisa de escrever. E aqui a gente não chama de coisa de escrever vermelha, a gente chama de coisa de escrever rubro. Aí você fala, não, então, beleza, mas está escrito no manual, não é nem a minha opinião. Não é a minha opinião. Tipo, não é o Coin falou. Está escrito, se você abrir o manual de mecânica, está escrito que esta caneta é vermelha. E assim, cara, eu não estou nem aí. É uma coisa que eu já superei ao redor do Brasil, que é uma coisa que eu já entendi. Os brasileiros preferem fazer um procedimento de cara ou coroa mais simplificado, mais dentro da sua zona de conforto, do que fazer o certo. Do que fazer o certo. E aí, isso acaba trazendo situações de tipo, aqui no meu estado é assim. Aqui no meu estado a gente faz assim, porque desde 1413 a gente faz dessa forma o procedimento Karakura. Pô, mas será que não tem como fazer da forma que tá no manual? Tipo assim, pô, tá desenhado, sabe? Tá desenhado. Tem como não fazer do seu jeito, fazer tipo do manual? Pô, não tem. Tá bom, então. Por exemplo, outra briga que a gente parou de comprar, a da beanbag. Fim de semana. Ah, cara, o pessoal queria pintar de beanbag azul? É de beanbag azul. Pô, vai ficar estressando com essa porra. Vamos optar, vamos pro jogo, sabe? Então, são situações que são muito importantes. E, cara, eu não quero, pô, pelo amor de Deus, cara, eu não quero que ninguém largue ou saia do futebol americano por uma coisa que nem uma opinião minha é. Não é tipo assim, nossa, o Coin bateu o pé que é desse jeito. Não. É jim.briggs@americanfootball.sport. Resolve com o homem. Eu sou apenas um mensageiro, tá? Então, eu vou mostrar mais uma vez o manual de mecânicas. Vou passar pela situação e tal. E vocês vão ver que, primeiro, procedimento de cara ou coroa não precisa, tá? Ter mais do que referir umpire no meio, por causa dos sinais. Uma comunicação não verbal que é feita durante o cara ou coroa que resolve esse pagode, tá? Vocês vão ver o procedimento de cara ou coroa de ida até o meio da mecânica de 5, mas a única diferença é, na mecânica de 7, quem traz são os Deep Wing e referir umpire estão no meio. E aqui a gente já vai ter referir umpire indo até o centro. Primeira coisa, veja só. Eu estou aqui na parte de baixo do vídeo, chamo os 4 capitães. O Clink no topo do vídeo chama os 4 capitães. Eu e Clink estamos referenciados pela linha do meio, que nesse caso é a jarda 40. Então eu peço para os capitães tirarem o capacete e peço para o delegado ficar na lateral. Por quê? Vai ter um árbitro na lateral, seja ele quem for, que caso o delegado ou delegada não saibam, tá, os sinais do procedimento de cara coroa, essa informação vai chegar muito fácil. Então, pedi para tirar o capacete e pedir para me acompanhar até o meio. Veja, eu e Clink trazendo os caras. Aí eu peço, pessoal, veja só. Olha que coisa. Eu falo assim: 56, você cumprimenta um, o 13 vem depois. Olha que coisa simples. Igual o manual de mecânica pede, ó. O 56 vai, cumprimenta o primeiro. Ó, em filinha. Em filinha. É difícil a gente fazer dessa forma? Peraí que alguém pediu para entrar. Vamos lá. Pediu, sumiu. Tá bom. Vamos lá. Olha que toma umpire referindo no meio. A escolha era do Corinthians, porque o Corinthians era visitante. E aí eles fazem a escolha da moeda. Vamos lá. Quem ganhou? Veja, no momento em que eu coloco a mão no jogador do Ocelotes, eu estou falando para todos os árbitros,
o Ocelote ganhou o cara ou coroa. Então, no seu cartão, você vai escrever Home Team. Vai botar um xizinho lá. Time da casa ganhou o cara ou coroa. E agora eu pergunto, o que vocês querem? Ele, eu quero receber no segundo. Eu falei, amigo, você pode receber, chutar ou adiar. Então eu quero adiar a escolha. Eu falei, beleza. Eu falei, Corinthians, o que você quer? Eu quero receber. Bom, se o time escolheu adiar e o outro time escolheu receber, agora a gente precisa voltar para o Ocelote para perguntar de qual lado eles querem defender a end zone. Ou, se você preferir, de qual lado eles querem chutar. Perfeito. Veja, eu rodo eles, coloco eles de costas para a end zone que eles vão defender. E aí, veja só, a mão novamente, no anúncio principal, eu venho para perto da arquibancada principal, eu não vou me esconder do outro lado. Se eu me escondo do outro lado, não faz sentido eu estar lá, porque ninguém vai me ver. Eu preciso estar perto da arquibancada principal. Então, boto a mão no Ocelote e falo que o Ocelote adiou a escolha para o segundo tempo e o Corinthians vai receber à direita das cabines um minutinho para a gente ajeitar o kickoff. Vamos lá. Eu promovi algum tipo de milagre nessa imagem? Acho que não. É como diz o manual? Se tiver alguma coisa que eu falei aí que não está no manual, por favor, fala, Coin, discordo de você, porque no manual está escrito assim: o livro de regras não diz que você deve oferecer tal coisa. Acho que eu fiz tudo correto. Não é difícil. Não é difícil. É só ter um pouquinho de boa vontade e respeitar os processos que são realizados em todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra. Tá? Sem contar que torna o cara ou coroa e o pré-jogo completamente mais clean e mais rápido. Sim. E nesse caso, tornou o cara coroa mais clink, né? Já que era o clink, o umpire. Bom, acabamos de perder metade da audiência. Porra, tu gostou dessa? Eu sei que você gostou. Cara, eu tinha me solidarizado por ele, tava sentindo a dor dele, o cara me solta essa. Puta que pariu. Ah, beleza. Bom, Saulo Arbitragem, chegou o seu momento. Nunca falha, né? Irmão, quando eu vi esse vídeo, eu falei, pô, que o Saulo vai se fuder nessa. É brincadeira. Saulo, vamos lá. Eu quero dividir aqui em duas... Como que já tá divulgado isso, então não vai ser Perfeito. novidade pra ninguém, né? Perfeito. Você pode chegar sem medo. Você, tipo, o nosso Santo André aqui nessa questão. Saulo, eu vou dividir em duas partes, tá? Primeiro, eu quero que você identifique todos os eventos, não são muitos, tá? Eu quero que você identifique todos os eventos que fazem essa jogada ser algo incomum, tá? Incomum, tá? E na segunda parte eu quero que você aplique. Pode ser? Pode. Vou deixar rodando aqui para você. Tentar, né? A gente tem um sidekick. E aí a recuperação do time A. Vou botar o replay? Ficou preto, mas vai soltar. Um sidekickzinho. Esse número 41 depois pega a bola. Mais uma vez, você viu as ações da bola, não viu? Sim. Então agora eu quero que você veja no entorno da bola. Acho que nem todos estão alinhados, né? 5 jardas. Aham. Acredito que isso seja um evento. Uhum. Tá. Para a gente acelerar esse processo, eu também tinha achado a primeira vez que eu vi que esses caras tinham passado além daquelas 5 jardas permitidas, mas eles não passam Isso. não, tá? Esses dois caras, eles ficam dentro Verdade. dessa jarda 30, tá? O primeiro ponto aqui, ô Saulo, é que a gente tem uma violação de toque legal. Esse cara toca a bola antes dela cruzar as 10 jardas. As 10 jardas. Okay? Sim, eu ia falar isso também, ok. Perfeito.
Você considera que esse segundo toque dele aqui, esse primeiro toque, na verdade, para fazer a bola cruzar, é uma batida? Aqui, ó. Não. Achei Você- que. Não, sim. Achei sim. Sim, não, não, sim. Não, sim, 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 sim. Tá, beleza. Não, talvez eu concorde. Beleza. E, Saulo, tem mais uma coisa que acontece aqui, já é um pouquinho, eu acho que você não chegou a ver, tá? Aí ela já é crueldade contigo, que é o seguinte. Mas vamos? Vamos lá. Ó, antes da bola cruzar, este cara aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Este cara aqui faz um bloqueio. Eu ia fazer exatamente essa pergunta pro Saulo, ia entrar na brincadeira perguntando isso. Então, eu reuni todos esses eventos porque são as esferas do dragão, né? Eu imagino que vai ser um terror para ele tudo isso. Claro. É. Veja, o Saulo. Eu já esperava, né? Mas Não, ainda mais que você é um grande fã de jogadas de chute, né? Como você já me confidenciou. Nossa. A gente tem, Saulo, veja. Ah, e sem contar que no vídeo da SEC, tá? Da SEC, antes que a gente esqueça, aqui embaixo, esse cara aqui vai fazer um targeting, mas não quero que a gente considere isso, tá? Nesse ângulo não dá para ver direito, mas tem um targeting. Então, a gente tem, Saulo, uma violação de toque legal, uma batida de toque ilegal e um bloqueio ilegal, tudo do time A que recupera essa bola uma jarda além da linha restritiva do time B. E agora, Saulo, eu vou deixar que você, dentro da sua fé, faça os seus 30 segundos aí de oração e tente responder isso aí. Eu já tô em oração desde de manhã, cara. Cara. Porra, bicho, vou te falar isso aí. É difícil, tá? Sim. Para ser sincero com você, se a gente coloca isso numa questão, seria 10 de 10 difícil, assim. Uhum. Não, mas eu quero arriscar, cara. Por favor. Bicho, não sei. Eu Quer acho pedir que. ajuda pra tua esposa? Porra, coitada da minha esposa. Ah, Minha esposa vai falar assim: um bando de Zé Ruela correndo atrás de uma bola. sim. Então, cara, eu acho que. Teria que repetir o chute, cara. Porque. Porra, bicho, sei lá. Não sei se é porque todas as faltas foram. Todas as penalidades foram do time A e o time B não tem posse em momento algum, não sei. Tudo bem, tudo bem. Saulo, esse é um campo de 50 jardas, então que corre na A35 e essa bola é tocada numa violação de toque legal na A44. Isso. Tá? O grande ponto, Saulo, eu quero primeiro aí a pergunta de bilhões, tá? Qual a relação na regra entre uma violação de toque legal, faltas e como elas coexistem? Tudo que a gente está querendo como resposta passa por aí. Como elas coexistem? Isso. Tá. A resposta é: sempre que qualquer falta é aceita, a violação de toque ilegal é cancelada. Uhum. Perfeito? Então, a gente vai operar de algumas formas, tá? Que é, primeiro, toque ilegal. Vamos por ordem de ocorrência, então? Uhum. Nem sei qual é a ordem de ocorrência, para ser sincero. Bloqueio, Vamos lá. Bloqueio, toque de recuperação. Bloqueio, batida e recuperação, né? Isso. Tá. Vamos lá, então. A gente tem um bloqueio ilegal do time A. Sim. Essa é foda. Qual é a aplicação e a aplicação, né, da penalidade e as possíveis aplicações? Rapaz. Repetir o chute, né? Aham.
O chute é A35, no B35. A35. Oi? O chute é em A35. A35, é. O chute em A35. Vai chutar na A25. Cara, eu acho que não tem posse, cara. A bola não tem posse, então o ponto básico seria no ponto do chute, né? Mas se você pensar, o conceito dessa falta é exatamente por não ter posse. Porque se alguém já tivesse posse, não seria falta. Sim, é. Porque ou a bola estaria morta, quando o time A recupera, ou o time B teria tocado na bola, e aí o time B já seria... O time A já seria legal para bloquear. O grande ponto é... A grande pegadinha dessa, Saulo, e aí é uma pegadinha porque todo mundo vai escorregar, porque isso é muito incomum, é que essa penalidade desse bloqueio legal em específico, por ser uma jogada de onside kick, na regra 6-1 e tal, ela é uma falta de 5 jardas. Tá? E ela não é usável em 3-1, porque ela é ou 5 jardas do ponto anterior, ou 5 jardas do próximo ponto, se o time B, o próximo, botar a bola em jogo. E aí, se algum dos universitários quiser confirmar, mas se eu não me engano é isso, porque a gente aplicou no Vasco e Macaé, isso em 2019. Dito isso, Saulo, agora a gente tem uma batida. E aí, Saulo? Aí. Temos 3-1. Primeira pergunta, Saulo. Qual o ponto básico dessa jogada? Lembrando que se você falar que é o ponto da falta, você vai tomar um ban, né? Não. Os cara que pensaram no ponto da falta agora estão tipo assim, nunca mais eu respondo nada. Caiu todo mundo na internet. Cara, eu acho que como o time B não recuperou, seria o ponto do chute. O ponto do chute. Sim. Saulo, sabe como é que você transforma isso num processo muito mais fácil para você? O cara faz um chute. A falta acontece antes dessa bola ser recuperada ou ser morta. Ou seja, tudo isso é durante o chute, correto? Certo. A gente tem 2 pontos básicos em jogadas de chute, que é ponto anterior e PSK. Só que como isso é uma jogada de scrimmage, de free kick, a gente não tem como aplicar a PSK. Então o único ponto básico que a gente tem é o ponto anterior, por ser durante uma jogada de chute. Então, lá atrás, quando você falou que você repetiria o chute, as únicas 2 aplicações possíveis colocando a falta em vigor são ou 5 jardas para trás pelo bloqueio legal e repete o chute, já que o time A recuperou a bola além da zona neutra, ou 10 jardas e repete o chute, ou declina todas as penalidades e aplica e considera o ponto da violação. Entendeu? E aí você dá a bola pro time B. Aí, se declinasse tudo, daria o ponto da violação, a bola pro time B em qual jarda? A44, que é o ponto da violação. 44 pontos de violação. Perfeito? Okay. Perfeito. Gostou dessa? Rapaz. Que possivelmente é a opção que B vai escolher, porque é a mais lucrativa para ele. Mais exato, ele não dá chance do cara tentar de novo, né? É, faz sentido. Perfeito. Cara, vou te falar, essa aí é braba, hein? Mas foi boa. Gostou? Gostei, cara. Sempre pensando em você, amigo. É um desafio, cara. Sim. Bom, vamos para mais uma jogada. E aí, o meu ponto agora, tá? Cara, é um ponto muito carinhoso, assim. Quando eu assisto um jogo, eu até coloquei um dia, né, no Instagram da AFA, o que você procura quando você assiste um jogo? Cara, eu procuro mecânicas bem feitas, eu procuro aplicações de regras bem executadas, eu procuro possíveis cenários que tenham uma falta ou chegou perto de ter uma falta para eu poder destrinchar um pouco esse tipo de situação. Só que a coisa que eu mais gosto de ver
são processos bem executados. E, cara, a gente fala de processos aqui toda semana, tá? Marcelo fala todo dia que ele é advogado, né? Aí, beleza. Vamos lá. Aqui, a gente vai ter uma situação em que tem o Muff, né, do QB. Ele pega a bola e joga a bola para a lateral. O umpire lá atrás e o line judge aqui do lado, os dois jogam a flag por intentional grounding. E aí, o que eu gostei muito vou até colocar o anúncio do Eiras. Errou o número, vai corrigir o 16. A bola será posicionada no ponto da falta, verde do direito do decide. Serão descontados 10 segundos do relógio, o relógio roda no... Ou seja, a gente ainda teve um Zap 10 aqui. Perfeito, aplicou o Zap 10 certo, cara, ótimo. O meu grande ponto é, gente, nós não podemos ter ainda uma situação em, por exemplo, que um line judge vai dar um intentional grounding, vou deixar rodando aqui, tá? Em que um umpire vai dar um intentional grounding. E por que eu tô falando isso? Porque, cara, isso fere exatamente os processos como num cara ou coroa. Impactos diferentes. Ah, Coen, a gente acertou. Cara, acertar é a nossa obrigação na arbitragem. Não é mais do que a nossa obrigação, tá? O grande ponto é, cara, se você tem... É um intentional grounding, claro, por dois motivos. E a gente vai chegar lá. Quando um line judge, ele joga flag, o umpire joga flag, seja porque ele quis ou porque ele quis replicar, a gente tem um problema de processo. E aí, qual o grande ponto? Apenas o referee joga uma flag por intentional grounding. Por intentional grounding. Não sei se é só por causa disso, não vou cagar uma regra que eu não tenho certeza, mas é porque o referee sabe onde foi o ponto da falta. Não é, por exemplo, para um line judge saber qual é o ponto da falta do intentional grounding, porque a responsabilidade do quarterback é do referee, tá? Obviamente, nós como wings, a gente olha, porque se tiver uma perda de jardas, a gente vai marcar o spot e tal. Mas a chamada final é do referee. O que deveria ter sido feito, tá? Eu, como um line judge, ia chegar no Eiras e falar: Eiras, seguinte, essa bola tocou no chão, primeiramente, esse cara já não podia se livrar da bola, mesmo que legalmente, tá? Segundo passo, essa bola não cruza a zona neutra, nem zona neutra estendida. Então, esses dois motivos fazem com que seja um intentional grounding. Pode jogar a flag aí. E aí você não joga a flag para cima de forma pirotécnica. Você chega, solta a flag no ponto da falta e faz o anúncio como o Eiras fez. Guilherme, só uma coisa que você esqueceu de comentar no exemplo que você deu agora, e também não tinha nenhum jogador na área do passe. Perfeito. Não tinha nenhum elegível ali na área que pudesse... Acho que ele tava fora do pocket, então, tipo... Não, então, mas é porque se ele estivesse fora do pocket e jogasse antes de cruzar a zona neutra com o elegível, não seria intentional ground. Ah, sim. Tirando o fato que a bola tocou no chão que você comentou já. Pô, você arrebentou no final de semana, hein? Tua vozinha tá daquele jeito. Imunidade foi lá embaixo, hein? Mas não é todo mundo não é todo mundo que sai do casamento com a garganta legal, né? É, a minha foi embora. Depois conversa isso na parte não gravada. Bom, então é isso, tá? Aqui, nesse vídeo agora, eu queria pedir paciência. Paciência, tá? Por que paciência? Porque, mais uma vez, a gente atropela um processo, tá? O grande ponto aqui é, antes de tudo, porque às vezes a galera só vê o que o Coen falou, o cara errou, calma. A falta foi muito bem chamada, assim como o intentional ground foi muito bem chamado. Perfeitos. Aplicação perfeita, Zap 10 perfeito. Ponto aqui é, cuidado, calma. Por quê? A gente vai ter aqui uma situação em que... é a próxima jogada. Veja só. O slot e o wideout, eles estão na mesma linha. Tá? Então, ou a gente ia estar tendo dois caras fora da linha, ou a gente estaria tendo um cara encoberto. E
para mim, muito bem chamado o slot sendo encoberto, tá? Só que é o seguinte, veja. Logo depois que o cara recebe o snap, o Red Linesman já jogou a flag por inelegível além da scrimmage. Já jogou. Só que tem um detalhe. Para ser ineligible man downfield, tá? Precisa ter um passe que cruza a zona neutra. Então, não tem como, por exemplo, eu já chamar essa falta se nem desenvolveu a jogada. Vai ter o passe que cruza a zona neutra. Perfeito. Perfeito. O grande ponto aqui é espera um pouco, tá? Se tivesse esperado o passe cruzar a zona neutra e esse cara já ter cruzado as jardas, cara, perfeito. Processo perfeito, timing perfeito. A única coisa que eu peço nesse vídeo é calma, tá? Marcelão tá aí ainda? Ô, Guilherme, Tô aqui. Rapidinho. Claro, diga. Se não tivesse um passe para frente, supondo que fosse uma corrida ali, a aplicação seria qual? Sem aplicação, não tem falta. Não tem falta na jogada. Pensa comigo, Saulo. Imagina um center, tá? Uhum. O center numa corrida ele pode fazer um pull e ir embora? Pode. O cara é exatamente um inelegível, pô. Uhum. Ele tem o mesmo direito de um center quando ele é inelegível por posição. Sim. Fechou? Fechou. Beleza. Beleza, então. Corre, só também poder... se fosse também um passe para frente, mas também que não tivesse passado a linha de scrimmage. Perfeito. Se fosse um screen que não cruza a zona neutra, mesma coisa. Não tem falta. Show? Não, show. Só tava falando para poder confirmar isso. Perfeito. Show de bola. Vamos lá, então. João Vitor Grela, meu referi de 8x8, tudo bem? Eu falei certo, Grela, ou tem uma expressão mais espanhola, greta, alguma coisa assim? Olha, meus pais me ensinaram grela, mas já ouvi... Grela, tá, beleza. Já ouvi dizer que tá errado também. Porra, é foda, né? Teus pais te ensinaram teu sobrenome errado, é uma pica. Eu já tenho um comentário para fazer depois de terminar a gravação. Perfeito. Eu já imagino qual seja. Já. Beleza. Vamos lá, então. Cara, vamos lá. Vamos supor que você é o referi aqui, tá? E aí eu quero que você veja a ação do QB e depois a interceptação. Tá? Vai ter o retorno, beleza. Vai ter uma pick six. Quais ações, João, a gente tem nessa jogada? Ações de jogo? Sim. Tem o QB lançando um passe, sendo atingido logo após o passe na região da cabeça, parece? Aparentemente sim. Aí uma interceptação e o retorno. Deixa eu ver se tem alguma coisa durante. Tem um bloqueio pelas costas, parece, mas... Perfeito. João, vou por partes com você para a gente dar uma destrinchada nesses dois takes da jogada, tá? Primeiro é a violência ao passador, o porquê dela ser uma violência ao passador, e depois o bloqueio legal pelas costas, tá? E aí eu vou te encher o saco como se você fosse um técnico. Pode ser? Pode. Vamos lá. Primeira coisa, nessa violência ao passador. Supondo que eu seja do time B e você tenha marcado a falta por violência ao passador, tá? O que anularia a minha pontuação, correto? Certo. Se eu chego para você e falo assim, pô, João, mas pegou no braço primeiro e pegou na cabeça dele depois, o que você me diria? Aí você me pegou. Perfeito. Eu sempre faço isso. Você manteria a sua chamada por violência ao passador? Eu manteria. Tá, perfeito. Mas te peguei. Com certeza. E aí você ia perder a estribeira ali na hora. Porque eu ia entrar na tua mente, usar um argumento, mas você manteria.
E a credibilidade é pro saco. Sim. O que te faria manter essa chamada, João? O fato de ter atingido a região da cabeça do QB. Mas pegou no braço antes. Tá, mas a regra não diz nada sobre pegar no braço antes. Porra, é isso! É isso, caralho. O ponto que eu queria chegar nela, e aí é um ponto de ênfase para todo mundo, é o seguinte. A gente, na arbitragem, e aí eu consigo me incluir com 100% de certeza nisso. Às vezes a gente tenta generalizar algumas regras para cair numa zona de conforto pra gente. Por exemplo, a regra de bloqueio abaixo da cintura fala, né, que se você começa um bloqueio em cima, escorrega e depois vai para baixo, não é uma falta por bloqueio abaixo da cintura, não é considerado um bloqueio abaixo da cintura. E aí, para outras coisas, por exemplo, a gente pensa assim, nossa, pegou na mão e depois pegou na cabeça. Cara, não tem nada a ver. Tem nada a ver, é outra regra. É outra regra, tá? E aí o grande ponto aqui é o seguinte, a regra fala, contato violento na cabeça. E ele não cria uma exceção de caso pegue no braço antes. Entende? Então, pegou no braço e pegou na cabeça, cara, o cara se colocou nessa situação de risco de bater na cabeça de um jogador que é indefeso, tá? Então, por que não foi targeting? Porque não tem um indicador de targeting. Tem um contato violento na cabeça, mas não tem um indicador de targeting. E a regra 9.1... Agora esqueci, é 9.1.9, eu acho. Fala que é violência ao passador quando há um contato violento na cabeça do quarterback e não é um targeting. Até aí, show, João? Até aí, ok. Beleza. Até aqui nos ajudou o senhor, né? Próximo ponto. A gente vai chegar, João, nessa parte aqui do bloqueio pelas costas. E aí, pô, domingo à noite já tinha uma galera no meu Twitter. Porra! E aí? É falta? João, eu, você, quem tá assistindo, entendemos que isso é uma falta. Uhum. Tudo bem? Sim. Só que, por exemplo, mais do que saber que isso é uma falta porque teve um bloqueio nas costas de um jogador do outro time, porque pelo manual de mecânicas, agora o negócio fica bom. Por que pelo manual de mecânicas nós chamaríamos essa falta por bloqueio pelas costas? Aí você me pegou de novo. Irmão, se eu te pegar mais uma vez, pô, teu casamento vai pro saco, pô. Vai ser traição. Eu tava tentando pensar por que não chamaríamos. Pô, se você encontrou algum ponto, por favor, me diga. Por mim, chamaria. Perfeito. João, quando a gente fala sobre o que o manual de mecânica me pede para eu poder chamar isso aqui, primeiro, é muito notável. Ah, sim. É muito notável. É do tipo assim, o estádio inteiro viu, a transmissão inteira viu, tá? E assim, é um ponto que o line judge que já estava batido tinha esse ângulo. Center judge tinha esse ângulo, tá? Para fazer essa chamada. Até aí, ok. Só que tem um grande ponto, que é o principal de todos os pontos, que esta é uma falta no ponto de ataque. Esse cara estava no modo de perseguição e ele teve a perseguição dele comprometida por causa desse bloqueio. Até aí, ok? Sim. Agora, João, se eu faço esse bloqueio nas costas desse jogador do time de azul e esse cara é impulsionado e dá um tackle no carregador de bola, você ainda chamaria essa falta? Não. Por quê? Porque... Olha, eu posso estar falando errado, mas eu acho que está escrito no manual de mecânica. Mas tá escrito se o contato acaba ajudando o jogador a fazer o que ele tinha a intenção de fazer, não tem por que marcar a falta. Perfeito. Se ele ajuda ou não atrapalha, e o cara não é perturbado nem nada, dá para manter. JV, muito bom, tá? Muito bom. Bom, aqui a gente vai ter uma jogada em que tem um... Isso aqui eu não vou nem pedir ajuda, tá? Aqui a gente tem uma jogada que um cara cruza o corpo inteiro além da linha da bola,
Não é tipo metade do corpo, é o corpo inteiro. E aí a gente deixa aqui em bola viva, tá? O grande ponto é, cara, veja como é que, por outro cara, porque a linha achou que ia ser uma bola morta, esse cara meio que passa, outro cara passa, e assim, olha a vontade que o right tackle botou achando que a jogada estava morta. E aí a gente tem um quarterback tomando uma porrada de graça porque a gente não matou essa jogada. Tá? Então, isso aqui deveria ter sido um offside em bola morta. Mais um lance. Uma engraçada no domingo. Que o cara do Steam, acho que foi do Steam, que ele entrou em offside, só que ninguém reagiu, só que ele ficou tipo em cima da bola por uns 3 segundos. Aí ele saiu Aham, foi mesmo. E teve uma que o cara, ele tava um passo atrás, quando sai o snap, ele dá um salto um pouco antes, sai o snap, todo mundo pede offside, eu achei que foi offside, fiquei olhando, falei assim, ih, caraca, esse ano 10 de Sakai tá foda, maluco, nem offside tá acertando. Cara, seguinte. Pô. Alô, fala, Jean. Ah, beleza. Não, eu tava mutado aqui. Deixa eu só fazer um comentário antes de você destrinchar esse vídeo sobre aquele último que a gente fez do retorno de interceptação para TD. Eu ia até deixar isso para o final, mas já dá para falar aqui agora. Na verdade, eu acho que a grande dúvida que surgiu naquela história do bater no braço do quarterback e depois bater na cabeça é porque a gente é muito preso ainda à confusão com a regra da NFL. E na NFL, pelo menos até acho que há 2 anos atrás, tinha a regra de que o braço do QB não podia ser retocado de maneira alguma. Se ele tivesse armado o braço para passe, ele não podia ser retocado. Show. Eu confesso que eu não lembro, não. Preciso voltar aos meus estudos de NFL. Mas, assim, é uma parada que a gente generaliza mesmo. E nesse lance aqui, cara, a gente precisa de um trabalho coletivo, por exemplo, até, por exemplo, no Center Judge, que eu sei que era um cara novo e tal. Cara, esta posição aqui te coloca num risco. Cara, mas assim, eu não tô nem me importando da mecânica tá errada, cara. Nem tô. Eu tô me importando de ter um árbitro numa situação óbvia de risco. Porque esse cara faz uma corrida pra cá, cara, esse cara vai pra onde? Ele vai recuar pro backfield? Porque assim, veja, a mecânica ela tá errada, e aí o cara ele vai sair da linha de gol logo quando começa a jogada. Ó, o line judge não voltou, a linha de gol é meio que ameaçada, então assim, não tinha o win na linha e tal. A gente precisa se colocar em situações de conforto. E se colocar numa situação em que você tá na linha do quarterback, por exemplo, é muito perigoso. Aqui, uma jogada do nosso jogo, tá? Eu queria só falar sobre beanbags. Por que a gente usa 2? Veja. Tá travado mesmo, mas é da transmissão lá, não é da minha internet hoje não, hein? Veja. O cara vai pegar essa bola, o Scoff vai soltar a beanbag no ponto em que acaba o chute, porque se tiver uma PSK para aplicar, a gente já tem o ponto. E esse cara sofre um fumble. E quem é o árbitro de cobertura? Escofano. Só que o Escofano ele usa a beanbag literalmente na parte de trás do cinto. Ou seja, fica igual um rabinho. Aí prendeu, ó. Pra tirar. Tirou. Por isso que nós usamos 2 beanbags. Por isso nós usamos 2 beanbags. Tá? Bom, eu cortei o vídeo pro cara, o cara nem veio, né? Foda, né? Vou deixar esse vídeo aqui rolando. Vou fazer um comentário muito engraçado, né? Não sei quem acompanhou, né? Na pandemia, Scoff, estudo e tal. O Scoff ficava assim, pá! Nunca vai acontecer um momento no meu jogo. Tá de sacanagem. O momento não acontece nunca. Pô, vocês são malucos, quer ficar falando de momento. Pô, vamos falar de característica de DPI, que não acontece momento. Toma, Escofano. Foi essa aqui, o Sakai, que o cara... Ó. Não, que o cara... Você achou que o cara tinha entrado em offside? É. Mas nem foi do meu lado, pra você achar que fui eu? Não, porra, é uma linha, caralho.
Tá, mas não entrou no offside. Foi... Não entrou. E aí, veja, o cara vai pegar a bola, ó, ele tem controle na 3, ele tem inbounds na 2, aqui, não sei se a bola tá sobrevoando a linha de gol, mas quando ele controla e ele tem a posse, ele tá dentro da endzone. E aí, amigo, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado em relação ao momento é essa bola é posicionada no local onde ele tem posse. Só que... Oi? O Scofano não jogou o Lindbergh aí? Não, porque ele deu touchback. Porque tá. A posse, ela só é completada dentro da endzone. Isso aqui tem toda a estética de um momentum, mas o momentum fala o seguinte: quando uma bola é recebida uma bola recebida ou recuperada do adversário dentro das 5 jardas, a gente volta para o ponto onde ele teve posse. Só que esse cara, ele tem o inbounds, só que ele vem ao chão. Estamos de acordo? A gente vai ter que voltar para a regra 2, voltar para a parte de recepção, que é ele tem controle, tem inbounds e ele vem ao chão. Se ele vem ao chão, ele tem que resistir à queda. E essa resistência dessa queda só acontece dentro da endzone. Por isso, por mais que tenha toda a estética de um momentum, aqui a gente tem que dar um touchback. Perfeito? Boa essa, né? E só para fechar, tá? Queria fazer um comentário. Nossa Senhora da Mecânica salvou eu e o Sakai de uma forma assim... Ou era eu e o Scofano? Foi, porra, mágica, né? Teve o primeiro tempo de Lizards e Avengers não foi gravado. Então, ele se perdeu na história, né? E você sabe que Nossa Senhora da Mecânica sempre privilegia os justos, né? Os seus fiéis, ela sempre privilegia. E aí, o que aconteceu? Um cara saiu pela lateral, perdeu a elegibilidade, ele saiu por conta própria, voltou e foi o primeiro. Ele foi o primeiro. Ele tocou na bola e fez um touchdown. E aí o Sakai vem e fala comigo. Irmão, na hora, eu buguei, pô. Eu falei, é flag? Flag? É falta? Eu fiquei, caralho, falta? Aí eu falei, poxa, quer saber? Eu vou fazer um anúncio e vou falar que não foi touchdown. Aí o cara chegou, aí eu fui anunciar, né? O jogador número tal pisou fora de campo, voltou para dentro de campo, tocou a bola, por isso é perda de descida, terceiro down. Aí eu fiquei assim, cara, moleque, sacanagem, eu passei um down inteiro assim, tinha flag nessa porra, né? Aí na hora que da outra jogada, o Scoff vira assim, pô, faltou a flag, não faltou não? Aí faltou a flag, cara. Faltou a flag. Pô, fiquei me remoendo assim mais umas 2 jogadas, sabe? Eu falei, deixa pra lá também. Aí passou o moleque que fez o TD do meu lado, ele. Aí, professor, chamadaça, hein? Aí nem fui eu que fiz. Aí eu fiquei assim, caraca. Aí depois fui falar com o Sakai, aí, puta, que loucura, hein? O maluco metendo um toque legal e a gente, porra, nem sinal de toque legal eu fiz. Eu burro pra caralho também. Eu esqueci da flag. Eu joguei o boné, aí depois eu fiquei na mesma coisa. Tu me puxou pro calabouço do ano 10, né? Você também tá no ano 10, nem vem. Sim, mas eu tô muito bem. Até aqui eu tô muito bem. Eu acho que quando eu errar vai ser um negócio magnânimo, assim, sabe? Vai ser muito grande o que eu vou errar. Mas teve uma outra que a gente foi bem também, da aplicação de um passe legal pra frente, que não tinha Zap 10, porque foi um passe ilegal completo e não incompleto. Teve mais coisa, não teve, Sakai? Teve a int que eu marquei, a int que foi DPI que eu marquei, que sumiu. A câmera não é que sumiu, a câmera não virou para marcar. Mais uma vez ela. Teve outro momentum no jogo Steam Ocelots, que o Scoff marcou o momentum, só que a câmera não pegou também a interceptação. Que mais?
Teve mais algumas coisas aí. Teve mais coisas, mas assim, cara, foi legal e tal. Foi apitar com o Klink, foi uma experiência de terror pra ele, né? Sacanagem, foi boa. E eu reparei que o Klink faz um negócio, sacanagem, depois repara que ele faz isso aqui, ó. Ele vai dar descida, ele para na bola, ele tá assim, né? Tipo, segunda descida, né? Aí ele faz assim, olha. Ele bate as mãos assim. Já reparei. Aí teve uma hora que ele foi confirmar a descida comigo, né? Aí ele fez isso, aí eu fiz assim, ó. Aí ele, que isso? Eu falei, tu faz isso, porra? Aí ele, tá. Eu falei, tá bom. Pô. A arbitragem é isso aí também, zoeira pra caralho. Bom, vou... Aqui, antes de você passar, só porque o Juliano tinha perguntado da beanbag na hora do momento. Na hora de interceptação, não se joga beanbag, mas... Não se joga, a exceção é o momento. Essa é a Gostou exceção. Exatamente isso que eu ia perguntar. A exceção é o momento. A gente sempre fala, não se joga beanbag na interceptação. Existe uma exceção que a gente não vai explicar agora, porque a gente não quer confundir a cabeça de vocês. Essa é a exceção. Não, e daqui a pouco, saca, os caras vão pegar o corte e falar assim, sim, tem uma parte que joga interceptação. E aí, tipo, os caras vão lançar em todas. Todas. Deixa eu parar aqui a gravação. Foi um prazer. É tipo a história do arbitragem pode dar